lá, hoje a gente vai ver uma tecnologia que parece coisa de ficção científica. Sério, imagina só, prever se uma vaca vai ficar prenha na hora da inseminação usando só uma gota de sangue, um raio de luz e inteligência artificial. Então fica aqui a pergunta, né? Será que a ciência consegue mesmo prever o futuro? Olha, por incrível que pareça, a resposta é que, de certa forma, sim. E o segredo para isso está literalmente escondido numa única gotinha de sangue de vaca. Ok, e para a gente entender por que isso é tão importante, vamos para o nosso primeiro ponto, uma chance de 50%. 50%. Isso mesmo, 50%. Guarda bem esse número porque ele é a chave de um problemão que a agropecuária moderna enfrenta. Pois é, essa é a taxa de sucesso da inseminação artificial em gado. É basicamente jogar uma moeda para cima. Um verdadeiro cara ou coroa para uma indústria que movimenta bilhões, né? E que depende totalmente de eficiência. E isso nos leva direto para a segunda parte da nossa análise, o quebra-cabeça da fertilidade. Mas, afinal, por que é tão difícil prever isso? Bom, porque a fertilidade não depende de uma coisinha só. Pensa bem, tem as diferenças hormonais, a idade, a condição do corpo, o peso, até o ambiente onde o animal visa influencia. É um quebra-cabeça gigante com um monte de peças. E o jeito como se lida com isso hoje em dia é basicamente esse aqui. O método tradicional, ele não prevê nada, ele só reage. Funciona assim, a inseminação é feita no dia 0, e aí só depois de 30, 45 dias é que vem o diagnóstico, com ultrassom ou palpação. É uma espera enorme, um verdadeiro jogo de paciência. Mas e se desse para mudar completamente esse jogo de espera? É o que a gente vai ver agora na seção 3, Lendo o Sangue com Luz. A tecnologia por trás disso tem um nome complicado: espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, ou FTIR. Mas calma, a ideia é simples. Pensa num leitor de código de barras, só que para moléculas. Ele joga uma luz infravermelha na amostra e cria uma espécie de impressão digital única para cada molécula ali. E a grande sacada do método tá aqui, ó, nessa linha do tempo. A coleta de sangue acontece no dia 0, isso mesmo, no exato momento da inseminação. Ou seja, a previsão é feita antes de qualquer um ter a menor ideia do resultado. Aquele jogo de espera vira uma decisão instantânea. E o processo em si é bem direto. Primeiro, se coleta uma amostra do soro do sangue. Segundo, essa amostra passa pela análise com a luz infravermelha. E terceiro, a máquina devolve essa tal impressão digital, que é um gráfico super complexo, cheio de dados. Só que aí vem um desafio. Se a gente olhar para essas impressões digitais, tanto das vacas que vão emprenhar, em azul, quanto das que não vão, em vermelho, elas parecem idênticas, pelo menos para o nosso olho. As pistas estão todas ali, mas são tão sutis que é impossível a gente enxergar. E é exatamente aí que entra o segundo herói da nossa história. Vamos para a seção 4, a bola de cristal da IA. Qual foi a solução, então? Treinar uma inteligência artificial para ser uma espécie de detetive, sabe? Um detetive capaz de achar os padrões que a gente simplesmente não consegue ver. E o resultado é esse aqui, onde a gente só viu uma bagunça de dados, a IA enxergou uma ordem. Esse gráfico mostra direitinho como o algoritmo consegue separar as amostras em 2 grupos bem definidos, as que vão ficar prenhas, em azul, e as que não vão, em vermelho. Pronto, o padrão que estava escondido foi revelado. O que nos leva finalmente ao clímax de toda essa história. Seção 5, uma previsão perfeita. 100%. Isso mesmo, 100%. Durante a fase de treinamento, ou seja, com os dados que o modelo já conhecia para aprender, ele acertou tudo. A precisão foi perfeita. Ele aprendeu a lição sem errar uma única vez, separando certinho todas as amostras. Só que o verdadeiro teste de inteligência não é só repetir o que já se sabe, né? É aplicar o que aprendeu em situações novas. E no teste para valer, no mundo real, qual foi a precisão? 93,8%. E esse é o ponto-chave. Quando o modelo foi desafiado com amostras de sangue que ele nunca tinha visto antes, ele acertou a previsão em quase 94% das vezes. Isso não é mais decorar, pessoal. Isso é prever de verdade. Então, por que isso muda o jogo? Simples. Economiza um tempo absurdo porque identifica as vacas mais férteis antes mesmo da inseminação.
Economiza o dinheiro, claro, porque reduz o gasto com tentativas que não dariam certo. Aumenta a eficiência da pecuária como um todo. E, como é um método super rápido e que não machuca o animal, ele abre um leque de possibilidades para muitas outras aplicações no futuro. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se uma única gota de sangue já consegue nos contar tudo isso sobre uma vaca, o que mais a gente vai poder descobrir? Que outros segredos sobre saúde, fertilidade e bem-estar, seja em animais ou até em nós, seres humanos, que outros segredos essa combinação de luz e inteligência artificial ainda vai revelar pra gente amanhã?